Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre análise combinatória e se encontra na apostila na página 94. Análise combinatória é a área da matemática responsável pela análise das possibilidades e das combinações. É um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos, formados por um número finito de elementos, de um conjunto sob certas circunstâncias. Os três principais tipos de agrupamentos são arranjos, permutações e combinações. Cada um deles pode ser simples ou com elementos repetidos. Ou seja, nós temos duas condições para cada tipo de arranjo, permutação ou de combinação. Princípio fundamental da contagem. Se um acontecimento A1 pode ocorrer de N maneiras distintas, ou seja, de várias formas diferentes, e um outro acontecimento A2 que seja independente do A1, pode ocorrer de N maneiras distintas. Também da mesma forma como o A1, essa forma ela tem que ser distinta, diferente. Então, os acontecimentos A1 e A2 ocorrerão consecutivamente. Assim, podemos chamar também de princípio multiplicativo, ou seja, M vezes N, maneiras distintas. Princípio fundamental da contagem. Vamos pegar um caso muito comum, utilizando uma moeda simples, não viciada, com cara e coroa. Então vamos lá. Lançando-se uma moeda não viciada 3 vezes e anotando-se a cada vez a face voltada para cima. Quantos serão os resultados possíveis? Então nós temos aqui, primeira jogada, a moeda pode sair cara ou coroa. Segundo lançamento, ou segunda possibilidade, a moeda também ela pode sair cara ou coroa. Então nós temos no caso cara, coroa e depois cara, coroa. E na terceira jogada, mesmo caso, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Nós juntando todos os casos possíveis, nós teremos cara, 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 coroa. Cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Observe que aqui estão todos os resultados possíveis. Mas qual é a quantidade desses resultados possíveis? Nós temos pelo caso da multiplicação. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 8 casos possíveis, ou seja, 8 casos distintos, 8 casos diferentes. Arranjo simples de N elementos tomados P a P, onde N maior ou igual a 1 e P é um número natural. É qualquer ordenança de P elementos dentre os N elementos, em que cada maneira de tomar os elementos se diferenciam pela ordem e natureza dos elementos. A fórmula para cálculo de arranjo simples é dada por ANP igual N fatorial sobre N menos P fatorial. Aplicação de arranjo simples. Aqui nós temos um caso, numa corrida de 10 atletas, quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros lugares, sendo que não pode haver empate. Então observe esse caso, nós temos 10 atletas em uma corrida. Então observe nesse caso, nós temos 10 atletas numa corrida, qual é a quantidade de resultados possíveis para os 3 primeiros colocados, não havendo empate. Então nós temos N igual a 10 e P igual a 3. Então nós temos a nossa fórmula de arranjo. Então no lugar do N nós colocamos o 10 e no lugar do P nós colocamos o 3. Então nós temos A10, 3, 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial, 10, 9, 8, 7 fatorial. 10 menos 3, 7 fatorial. Lembrando que nós fomos apenas até o 7 para poder simplificar com esse 7 no denominador.
Então, simplificando 7 com 7, restou 10 vezes 9 vezes 8, que dá o resultado de 720 possibilidades diferentes nessas 3 primeiras posições. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Permutação simples. Chamamos de permutação simples um caso particular de arranjo simples. Observe, é um caso particular de arranjo. É o tipo de agrupamento ordenado, onde entram todos os elementos. Então é um caso mais simples, um caso mais simplificado. Não existe uma divisão ou uma subtração como nós vimos em arranjo. Nós temos a fórmula simples, Pn igual a n fatorial. Então vamos ver aqui uma aplicação. Quantos são os anagramas da palavra Fusca? O que é um anagrama? O anagrama é como eu posso organizar de formas diferentes as letras, ou um conjunto de números. Então nós temos aqui a palavra Fusca, quantas vezes eu posso ordenar essas letras diferentes? Então nós temos Pn igual a n fatorial. Lembrando que a palavra Fusca contém 5 letras. Então nós temos P5 igual a 5 fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Lembrando que 1 fatorial equivale a 1. Nós temos 5 vezes 4 igual a 20, 20 vezes 3 igual a 60, 60 vezes 2, 120, e 120 vezes 1, 120 possibilidades diferentes de escrever a palavra Fusca utilizando este anagrama. Combinação simples. Consideramos um conjunto de n elementos distintos e uma de suas combinações de p elementos. Ao permutarmos estes p elementos, obtemos p fatorial. Conjuntos ordenados, ou seja, p fatorial, arranjo simples dos n elementos tomados p a p. Portanto, se representarmos por CNP, ou seja, combinação de NP, o número de combinações simples dos n elementos tomados P a P. E considerando que cada um deles gera P fatorial arranjo simples, de P elementos teremos. Combinação simples é o tipo de agrupamento em que um grupo difere de outro apenas pela natureza dos elementos componentes. Então nós temos a fórmula combinação de NP, n fatorial sobre n menos p vezes p fatorial. Observando aqui, nós vimos que essa primeira parte é a fórmula de arranjo, ou seja, nós temos aqui no denominador a inclusão do p fatorial. Então nós temos uma aplicação. Com um grupo de 6 pessoas, quantas comissões de 3 membros podem ser formados? Observe aqui, eu tenho 6 pessoas e eu quero formar comissões com 3 membros cada comissão. Quantas formas diferentes eu posso montar essas combinações? Então nós temos aqui CN, combinação de NP, N fatorial, N menos P, P fatorial. Quem é o nosso N? 6 pessoas. Quem é o nosso P? Os 3 membros para a formação das comissões. Então nós temos combinação de 6 e 3. 6 fatorial, 6 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial. 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. O 6 fatorial nós podemos transformar em 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Simplificando 3 fatorial com 3 fatorial, nós temos 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. 3 vezes 2, 6. 120 dividido por 6, ou seja, nós temos 20 possibilidades diferentes de formar essas comissões com 3 membros. Regras gerais de combinatória. Problemas de análise combinatória podem ser resolvidos através de 2 regras. A regra da soma e a regra do produto. Regra da adição ou regra da soma. Diz que um elemento pode ser escolhido de n formas e outro elemento pode ser escolhido de n formas. Então, a escolha de um ou outro elemento se realizará de n mais n formas.
desde que tais escolhas sejam independentes, isto é, nenhuma das escolhas de um elemento pode coincidir com uma escolha do outro. A regra da multiplicação, ou a regra do produto, disse que um elemento H pode ser escolhido de N formas diferentes, e se depois de cada uma dessas escolhas, um outro elemento M pode ser escolhido de N formas diferentes. A escolha do par, HM, nesta ordem poderá ser realizada de N vezes N formas. Vamos ver cada caso. Então aí você vai conseguir diferenciar o caso da adição e o caso da multiplicação. Exemplo de regra da adição. Carlos recebe um dinheiro para fazer um passeio cultural. Ele tem as seguintes opções: 6 filmes em cartaz ou 3 peças de teatro, sabendo que o seu dinheiro só pode lhe permitir a entrada em um desses eventos. De quantas maneiras diferentes Carlos poderá prestigiar um desses eventos? Então nós temos aqui, primeiro evento, 6 filmes, N igual a 6. Segundo evento, 3 peças de teatro, N igual a 3. Observe que são eventos diferentes, um não interfere no outro, mas o Carlos só pode escolher um tipo de evento. Então nós temos T eventos é igual a M mais N. Total de eventos, 6 mais 3. Total de eventos igual a 9. Então, entre 9 casos, ele pode escolher apenas um. Agora, no exemplo da regra da multiplicação, em um campeonato escolar de pontos corridos, temos 5 turmas no período matutino e 8 turmas no período vespertino. Quantos jogos teremos neste torneio em apenas um turno e sabendo que as turmas do mesmo período não jogam entre si? Observe, são turmas de períodos diferentes. O que acontece? A turma do vespertino só pode jogar com a turma do matutino e vice-versa. Eu não posso ter jogos entre essas turmas do mesmo período. Então nós temos total de jogos é igual a M vezes N. Total de jogos igual a 5, que é do turno matutino, vezes 8 do turno vespertino. Então nós temos o total de jogos igual a 40, ou seja, 40 jogos diferentes. Então, pessoal, encerramos nossa aula de análise combinatória. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço!